Olá pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Igor Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, proprietário do Canário ECD. Vamos agora para a terceira parte sobre produtos naturais com nosso amigo Arthur Cardenaz. Preste bem atenção aos detalhes, agora será falado sobre o alho em pó e o gengibre, beleza? Desde já agradeço a todos, forte abraço para vocês aí. Curta, ative o sininho, se inscreva no canal e vamos compartilhar com o maior número de pessoas possível. Um abraço, pessoal. Vamos para a palestra. Bom, pessoal, então a gente falou aí, né, dos vírus, né? Vamos falar agora, tá, de bactérias, vamos falar de fungos e vamos falar de protozoários, tá bom? Então, arranjamos uma coisa muito legal para tentar, né? Para tentar combater a propagação viral. Mas e a propagação bacteriana, fúngica e dos protozoários, né? O que a gente tem? O que a gente pode usar em termos de medicina natural, tá? De produtos naturais, tá? Para tentar coibir também o crescimento desses bichos aí. Porque uma coisa é fundamental, gente, eu esqueci até de falar no início. Pessoal, é uma coisa que a gente aprende em medicina, que é o seguinte: não adianta você imaginar que você vai acabar com tudo, tá? O canário tem um equilíbrio. Ele tem seres, são bactérias positivas e bactérias negativas. Todo ser vivente, todo mamífero, ave, réptil, todo mundo, né, tem bactérias e outros agentes, inclusive vírus, tá? Mesmo fungos, tá? E até protozoários, que são comensais ao ao organismo. Tá? Então vamos falar do canário. O canário tem bactérias que são positivas dentro dele, na pele, no intestino, nas mucosas, tá? E ao mesmo tempo ele tem populações bacterianas, tá? Fúngicas e também de protozoários que são negativas. Só que elas estão controladas. Estão controladas. Tá? Então, é claro que eu tenho, por exemplo, tem estafilococcus na pata do canário. Tem ali, é uma bactéria muito complicada. Só que ela está controlada. O canário tem defesas naturais contra ela. Então ela fica ali quietinha, praticamente hibernando. Na dela. Tá? E de repente o canário adoece, ou ele se machuca, ou ele se intoxica. E o que acontece? Aí essa bactéria que está, né? Estou falando de uma maneira muito genérica, para que todos entendam. Tá? Aí o que acontece? Aquela bactéria, ela acorda e pronto, opa, abriram aqui a porteira, deixa eu entrar e vou comer o que eu quiser aqui desse celeiro aqui, ó. Então é o que acontece muitas vezes. Por exemplo, vem um vírus, por exemplo, o circovírus, deixa o canário fraco, as defesas dele caem. Quando a gente fala defesa, principalmente os glóbulos brancos, aí o que acontece? Entram com tudo. Tá? Os fungos, tá? E outras bactérias. Tá? E protozoários também. Pronto, aí eles começam a se alastrar, disseminar. E, infelizmente, isso promove a doença e a morte do animal. Então existe um produto muito bom, vamos colocar o canário por partes, tá? Que protege pulmão maravilhosamente bem, protege seios da face. Eu não sei se seus colegas, seus amigos sabem, mas existem sacos aéreos que são pequenas estruturas ocas dentro das aves. O canário tem muito, tá? Tem os seios da face, que são furinhos que tem dentro dos ossos, para deixar os ossos mais leves para o voo, né? Então, existem epitélios, existem tecidos ali dentro. E esse produto natural, ele entra dentro do pulmão, dos seios da face, das cavidades nasais oculares,
tá? Nas articulações, tá? Ao tegumento ali na pele dos canários, tá? É fabuloso, tá? Que é o gengibre, que é uma raiz, que veio de fora, também é estrangeiro, assim como o anis estrelado, né, do Oriente. O gengibre também é oriental. Ele não deixa de ser uma espécie de ginseng, tá? Que é uma raiz forte e que eles se utilizam muito lá no Oriente como remédio. E é fabuloso, tá? É fabuloso. Tem gente que faz o chá do ginseng, ou mesmo do gengibre propriamente dito, com hortelã, que é outro troço fabuloso, que promove uma maior fluidificação, os líquidos dentro do pulmão, tá? Dos seios da face, da cavidade oral do bichinho, tá? Começa a se liquefazer de uma maneira muito positiva, produz um muco de limpeza. E aí o canário naturalmente joga aquilo para fora. Então esse produto, o gengibre, ele é fantástico para isso. Ele é um limpador, né? E outra coisa, ele tem outras propriedades, né? Ele, por exemplo, ele é um anti-inflamatório fabuloso. Ele é inclusive, o ginseng propriamente dito, tá? Que é esse primo, né? Do gengibre, ele é um ativador sexual. Olha que interessante, né, gente? Então, por exemplo, por que eu uso o gengibre? Porque protege pulmão. E o pulmão dos nossos pássaros é muito acometido, principalmente em canaris fechados, pelo micoplasma. Tá? Pelo Streptococcus. Tá? Muitas vezes, quando o canário está com diarreia e ele vai lá e come a diarreia de outro canário, tá? O que acontece? Ele joga também grande quantidade de cólides, que ele quer cole para dentro. Ele, de repente, aquilo pode aparecer, tá? Ali na orofaringe, na traqueia do bichinho, tá? E, infelizmente, isso pode provocar uma pneumonia. Outra coisa, esse gengibre, o ginseng, eles são excelentes contra fungos, tá? São excelentes também contra fungos, né? E principalmente a cândida, tá? E o fusarium, que são fungos que matam o nosso canário. Olha que coisa interessante, tá? Então, ela trabalha muito bem em cima de bactérias e de fungos, tá? Principalmente bactérias e fungos. E, gente, mas eu achei assim, eu ainda tinha comigo, né? Isso eu tô falando, gente. Isso eu estudei isso aí em 2005, 2007, entendeu? Depois de ter passado por aquela monstruosidade de doenças no meu canarinho, e foram vários e vários anos. Eu só não parei de criar porque Deus não quis. Porque a minha paixão pelos pássaros é muito grande. Porque o que eu perdi de bicho, vocês não fazem ideia. E então eu achei que ainda faltava alguma coisa. Poxa, eu tinha estudado o anis estrelado, tinha estudado o gengibre, tá? E falei, pô, mas peraí um pouquinho, tem que ter mais alguma coisa, uma coisa mais forte. Alguma coisa de fundo, principalmente para agir em termos de intestino, de estômago, de papo dos passarinhos, dos canários. Por causa dos coccídeos. Gente, coccídeo é o troço que mais mata canário no mundo. Tá? Não é salmonela, não é o micoplasma, não é o fungo, não é o vírus. É o coccídeo, que é a Emeria isospora, que são germes, são protozoários comensais, quer dizer, elas vivem quietinhas, encistadas lá no intestino do canário. Quando o canário enfraquece, elas começam a se multiplicar e elas comem o intestino. Elas fazem furos na mucosa intestinal do canário. E isso promove o quê? Uma hemorragia, que pode levar o canário à morte, tá? E quando não leva à morte, causa uma fibrose.
um estreitamento do intestino do canário. Aí o alimento não passa, tá? Muitas vezes ele não é bem absorvido, porque altera o processo digestório. E o que acontece? O canário morre. Então, alguns estudos mostram que o peito seco, ele não é uma causa de doença, ele é uma consequência da doença, sendo a principal delas a infecção maciça, tá? Por himeria e isospora, que são os coccídeos ou a coccidiose. E aí eu fiquei pensando, pô, mas como que a gente pode pegar o coccídio? Como? Aí eu comecei a ler, e num dos livros que eu peguei de um naturalista australiano, que também é criador de pássaros, tá? É muito interessante, tá? Ele usava o alho sativum. Era a plantinha, o alho, né? Eu falei, caramba, mas isso aqui é interessantíssimo. E aí eu comecei, peguei o alho, né? E você começa a analisar, você vai lá estudar a história do alho. Alexander Fleming, que é o pai da penicilina, já usava alho, tá? Para destruir colônias, tá? De estafilococos, streptococcus, tá? Que são bactérias gram-positivas, e mesmo salmonelas que são negativas, tá? O alho é fabuloso para isso. Então ele limpa o intestino de uma maneira fantástica. Existem estudos de crianças asiáticas, tá, que começam a comer alho e não tem mais verminose. Então ele é um vermífugo também natural. Nem falei de verme aí, né? Não vou nem tocar nesse assunto. Eu não sei nem o que é isso. Tem tantos anos que eu não tenho mais verme no meu canaril por causa do alho. Então ele controla o coccídio, ele não elimina o coccídio, ele controla a população do coccídio. Porque o coccídio não gosta do alho. Então ele se insiste e fica quieto lá, na mucosa intestinal do pássaro. Ele fica adormecido. Tá? Então ele é um, digamos assim, ele é um equilibrador magistral da flora intestinal. Tá? Certinho, gente? Ele também age em toda a orofaringe, na boca do biquinho ali do canário. Então ele impede a proliferação dos fungos. Ele impede proliferação bacteriana. Eu tive um surto, aqui no meu canaril, até isso eu já tive, né, gente? Até isso. Eu tive um surto de Trichomonas columbae, que é um troço que é incrível, é uma coisa raríssima, que também é passada por rolinha, entendeu? É um protozoário que vai para o olho do canário. Acontece muito em Gloucester, viu, gente? Às vezes você pega o Gloucester, ele está com o olho enorme, todo inflamado, tá? Grande assim, ó. Ele provoca uma inflamação e depois provoca uma uveíte. Ele provoca, a consequência disso é uma catarata. Aí o Gloucester fica cego. Tá? Eu tive tricomonas, isso eu tive no meu canaril. O alho acabou com isso. Hoje eu não acho mais isso no meu canaril. Entendeu? Ele age nas articulações também. Ele age, né, no bulbo das penas, ali na pele, na junção da pena com a pele. Ele protege contra infecções bacterianas mistas. Tá? Mas o foco do alho é o intestino e a orofaringe. Ele limpa, tá? Ali o papinho, o estômago do canário. Tá? Ele limpa os rins do canário. Ele pega as bactérias gram-negativas também. Né, gente? Então, pessoal, essas três coisas... ou melhor, deixa eu já ir parando, que eu vou para outro áudio, senão começa a ficar muito comprido e depois não dá para enviar para vocês aí. Vamos lá.